importante do dia a dia chamado indicadores de desempenho, tá? E o que ele pode fazer de positivo na gestão de vocês. Mas antes, deixe-me apresentar a nossa empresa. É uma empresa nacional de pesquisa e desenvolvimento, que foi criada lá em 93 e desde lá continua fazendo um trabalho bem forte nesse sentido. Desde 1999 nós estamos inteiramente focados em telecom, a gente só vive telecom. Começamos como, em 99, nosso departamento de engenharia começou a especificar produtos para fabricantes, e isso foi se expandindo até chegar numa solução de software, que é o que a gente vive hoje. Nós contamos lá na nossa empresa com uma equipe multidisciplinar formada por 65 pessoas, sendo que dessas 65 pessoas, 65% são graduados, nós temos 25% que já estão em nível de pós-graduação com pelo menos uma, e alguns com mais de uma. E temos uma sede própria que funciona lá no interior do Paraná. Todos convidados a nos conhecer, os que quiserem. Estamos então atuando em todas as regiões do Brasil já há mais de 10 anos e hoje nós ultrapassamos 500 provedores que usam licenças do nosso sistema, e esses provedores juntos já estão controlando aí 1.600.000 assinantes, todos eles somados. Então isso tem trazido uma riqueza bastante grande de aprendizado e de troca de experiências. Então o nosso sistema é uma plataforma integrada, multicamada, enfim, esse é o merchanzinho rápido que eu queria fazer, que começa lá na estrutura de rede, vai para a camada de negócios, a gente trata CRM, trata RP, BI, enfim, a gente se propõe a fazer um trabalho bem amplo que vai do começo ao fim. Mas o que eu vim falar hoje mesmo para vocês, não é o merchan do sistema, mas é uma reflexão que nós temos feito acompanhando o mercado, que são os motivos que levam empresas do nosso segmento de provedores de internet a quebrarem, né? Apesar de a gente ouvir que o mercado não tem crise, que telecom está vivendo um momento bacana, que tem crescimento, demanda reprimida, às vezes a gente encontra provedores que deixam de existir, que passam a não ter mais vida, né? E quais são as principais razões que nós encontramos desses provedores? A primeira razão é provedores que não planejam, né? Começam a existir por uma oportunidade, não se organizam corretamente, não planejam e em algum momento se apertam, enfim. A primeira mudança de vento do mercado, ele não está pronto para lidar com isso e acaba sucumbindo. Esse é um problema bastante comum nos provedores, até em função do alto grau de empreendedorismo que os provedores têm, né? Muitos começaram, talvez até como um profissional liberal de internet, fazendo ali uma coisa experimental e hoje se tornou empresário. Poucos são os provedores que nasceram a partir de um planejamento. A maioria nasce fazendo e depois é que planeja. E o outro problema são provedores que não medem o que estão fazendo. Tem problemas com métrica, vão fazendo e vai dando certo, e como o mercado é generoso e está crescendo, as coisas vão sendo absorvidas e as coisas acabam dando certo, porque nós temos sempre clientes compradores, né? Assinantes compradores. Então essa é a segunda razão e é dela que eu quero falar, não é sobre planejamento. Então, por que nós precisamos ter controles, né? Porque é tão importante a gente ter métricas que nos levem a ter uma visão de indicadores de desempenho. Qual é a razão disso? E para falar disso eu trouxe aqui uma reflexão feita pelo mestre Peter Drucker, que há muitos anos atrás disse o seguinte: se você não é capaz de medir, então você não é capaz de controlar. Ou seja, aquilo que eu não meço, que eu não faço conta, né? Eu não tenho controle, vai acontecer do melhor jeito que der, mas não há um controle sobre isso. Por essa razão a gente vem investindo ao longo do tempo um esforço muito grande para ajudar os provedores a terem informações que levem eles a poderem tomar decisões baseadas em indicadores de desempenho, porque é muito importante isso, meço, portanto controlo. E aí dentro disso a gente elencou aqui, eu estou acelerando para ser rápido, algumas áreas. Claro, nós temos muitos indicadores para falar de provedor, ao longo desses anos a gente foi coletando bastante coisa, mas tem alguns que nos chamam mais atenção. Começando pela área financeira, o que eu não posso deixar de olhar? O que é importante vocês, independente de sistema de controle, terem na mão lá na área financeira? A primeira coisa, que parece óbvio, né, ter uma gestão correta sobre inadimplência. Parece estranho falar disso, mas muitos provedores que a gente conversa, quando você pergunta de forma objetiva sobre inadimplência, ele não sabe responder. Mas quanto que é a sua inadimplência exatamente? Depende, não sei, enfim, são números soltos que às vezes não são embasados em métricas, né? Então, na inadimplência, a gente entende que você precisa olhar o seguinte: primeiro, cuida dos seus
cobráveis, ou seja, aquilo que ainda tem solução. E esses cobráveis precisam ser observados de maneira separada entre faixas, né? De vezes, 30 dias, 60, assim por diante. Esses têm uma atenção, porque eles ainda têm alguma chance de você recebê-los, né? É importante você fazer isso. E a outra coisa importante de olhar, que essa aqui quase ninguém olha, são os incobráveis, né? Aquilo que já virou lixo. O assinante que já te deve mais de 180 dias e que você não vai receber mesmo. Você precisa olhar isso, porque isso impacta numa série de coisas. E quando você olha para isso e vai voltando até a venda, às vezes você aprende mais do que você imagina. De vendas mal feitas, de vendas forçadas, de cadastros que não foram bem aprovados, enfim. Mas a verdade é que todo mês, vocês, todos os provedores, pegam uma quantidade de dinheiro e jogam no lixo. Isso chama-se incobráveis. E, estatisticamente falando, e até do ponto de vista fiscal, 180 dias passados não recebe mais, e não recebe mesmo. Se vocês olharem lá dentro das bases de vocês vão ver que é bem raro vocês conseguirem receber de clientes que já passaram desse prazo. Então, inadimplência é um item que você precisa ter indicadores fáceis na mão. Outro que você precisa ter é a sua performance de cobrança, né? Eu preciso saber como é que eu estou andando no meu departamento de cobrança. Tenho bloqueado, tenho desbloqueado, eu tenho mandado as pessoas para o Serasa, para o SCPC, o que eu tenho feito em relação a isso? É importante você ter controles, né? Eu tenho feito atendimentos, alguém está ligando, o que o cliente está falando, qual o motivo, você precisa ter uma gestão sobre isso de forma objetiva. Porque se você também não, imaginando que nós estamos vivendo um momento de crise, quem vocês acham que é pago primeiro? Você tem que fazer imagina lá na sua casa, né, você tem pouco dinheiro e muita conta para pagar. Você vai pagar primeiro aquilo que for mais importante. E como é que você se torna mais importante lá no cliente? Quando você desliga o sinal, não tem outra conversa, né? Quando você bloqueia, você se torna importante. E quando você cobra, a gente paga primeiro quem enche mais o saco, né? Quem fica pegando no pé. Então, ter performance de cobrança é importante. Você precisa fazer isso, porque senão você não vai gerir a sua inadimplência. E é muito, viu, gente? Só para vocês terem uma ideia do que a gente apura nacionalmente, a inadimplência total dos provedores hoje a nível nacional, ela é maior do que 3%. É muito dinheiro. Imagine que cada 100 mil reais, 3 mil reais viram lixo. Você não recebe mais, em média. Talvez até a sua seja menor ou talvez até maior. Mas a inadimplência então é importante olhar. Outra coisa que também precisa ser vista, que às vezes nem sempre é levada a sério, é o fluxo financeiro, né? Tem muitos que passam dificuldade apenas por não organizar as datas. Ele tem os dias que ele precisa estar carregado de pagamentos, mas ele não vai distribuir os recebimentos com base nisso. Então tem uma observância sobre isso, né? Olha, se eu tenho mais conta para pagar nesses dias, vamos tentar colocar mais clientes aqui ou ali, ou mudar o vencimento. É uma gestão bem simples, que faz toda a diferença e que te evita passar por apertos, né? Tem provedores que a gente tem humores diferentes dependendo do dia do mês, né? Se começou a entrar dinheiro, ele fica leve e tal. Depois começa a pagar as contas, o dinheiro acaba, fica escasso, né? Ele fica triste. Então, distribuir o fluxo te ajuda a ter melhor performance em relação a isso. E outra coisa importante que influencia no fluxo, que também precisa ser olhado, é o prazo médio de recebimento. Você já tem atraso, né? Não estou falando aqui de clientes que não te pagam, mas clientes que te pagam em atraso. Conhecer o prazo médio de recebimento é importante até para você poder projetar o seu fluxo de caixa, né? Se em média meus clientes atrasam 2, 3, 4, 5 dias, eu preciso saber disso para que isso influencie a minha elaboração de fluxo de caixa. E também para entender se tem algo que eu posso fazer a esse respeito, né? Afrouxar ou apertar, avisar ou bloquear, enfim, isso tudo te ajudaria nesse sentido. E fazer fluxos de caixa estatísticos por dia, né? Do que passou, né? Não estou falando mais para frente, mas no passado. Te ajuda a entender esses picos. Bom, do dia 5 ao dia 10, tranquilo, mas do dia 10 ao dia 15 está faltando dinheiro. Vamos ver o que dá para fazer em relação a isso, para que a gente possa mudar. E aí, nesse próximo slide, eu trago aqui um exemplo de como é a tela de indicadores de desempenho do sistema em relação à cobrança. Então, essa aqui é muita informação. Então, aqui 12 meses, sequência, quais são os itens que nós estamos lá, que a gente entrega pronto para os provedores, né? Já com uma sinalização de tendência, aquela seta vermelha significa que você está piorando em relação ao mês anterior, enfim, para te ajudar a ter essa visão, né? Para que você possa, numa tela só, enxergar tudo sobre esse assunto. E aí, para exemplificar mais um assunto, mais um item, lá no canto direito nós temos um botãozinho de gráfico, né, que significa que eu posso ver aquele indicador na linha do tempo graficamente representado, e aí eu trouxe aqui um exemplo. Se eu
se o mouse funcionar, vai aparecer o exemplo. Se eu clicar ali, né, ele vai explodir um gráfico, mostrando a evolução, e você pode fazer o gráfico de várias formas, de vários jeitos, de várias cores, aí você configura como você achar melhor. Bom, sobre então os contratos, o que seria importante eu não deixar passar sem cuidado lá na minha carteira, né? Falei de financeiro um pouquinho, de contrato. É importante vocês cuidarem dele. Primeiro, em relação aos contratos ativos, né, que já são os seus clientes. Ticket médio, isso pode parecer bastante óbvio, mas tem muitos que não sabem isso, ou não acompanham isso, né? Quanto que cada cliente médio tem deixado de dinheiro na empresa. E às vezes, pequenos esforços que vocês podem fazer de baixo custo, como agregar um novo serviço, vender alguma coisa adicional, enfim, pode mudar o seu ticket médio. Cada real que você amplia o seu ticket médio influencia todo o seu faturamento, de forma bastante agressiva. Outro item importante é a idade média, né? É legal você olhar a idade média dos contratos em meses, né? Meus clientes estão envelhecendo ou estão ficando novos? Para que serve isso? Para você saber se você está sendo eficiente na manutenção, né, da relação de longo prazo. Se a tua carteira vai ficando muito jovem, ou você está vendendo demais, ou você está perdendo os clientes antigos e está botando novos no lugar, né? Então, controlar a idade média também te ajuda, porque você, como já foi dito aqui pelo colega Abeluno, conquistar um novo cliente é muito mais caro do que manter, né? Então, cuidar da idade média te ajuda a enxergar isso, para saber se os seus clientes estão fazendo aniversário contigo. Taxa de crescimento, até o Fabiano falou disso também, que é esse cálculo que a gente tem que fazer, né, de quanto eu estou vendendo de novos assinantes versus a minha carteira. O número bom, né, não é nem o número ótimo, nacional é esse de 5%, que foi mencionado. Tem alguns poucos provedores que fazem mais do que isso, mas tem muitos que fazem menos. E aí, se você não é capaz de fazer um número parecido com esse que nós estamos dizendo aqui, entre 4% e 5%, significa que você não está aproveitando a maré natural, né, de vendas que o próprio negócio gera, que é a nossa capacidade de vender em cima da carteira que já temos. Então, acompanhar isso te ajuda a entender se a gente está realmente numa crescente que acompanha o mercado. Porque o mercado é crescente. E quando a gente aproveita essa maré, a gente então cresce junto. E dos contratos novos, o que é importante eu cuidar? Comparar, né, clientes com upgrades e downgrades. Às vezes pode parecer bastante simples, né, mas temos condições de fazer muita venda dentro da carteira, então é importante vocês olharem isso separadamente. Será que eu estou gastando todo o meu potencial só para buscar novos clientes, ou poderia estar vendendo nos atuais? Enfim, ter essa comparação, né, do que eu vendi, o que é novo, o que é upgrade e downgrade é importante. Participação de físicas e jurídicas, né, acompanhar isso é legal também, porque às vezes você trata tudo junto, né, mas a pessoa jurídica tem um perfil de consumo diferente, te ajuda tecnicamente em curva de banda, enfim, ticket médio mais alto, etc. Saber isso de forma separada. E o valor médio vendido, né, tenho vendido mais do que é o meu ticket médio, menos, estou vendendo só as vendas mais fáceis, as mais difíceis. Olhar para o valor médio vendido também te ajuda. A taxa de renovação de carteira, né, que é a minha capacidade de fazer novos clientes com base nos clientes que eu tenho hoje, que é uma mistura da taxa de crescimento, que tem a ver com vendas novas na minha base atual, com a minha base atual. Então a gente cria ali eu não vou entrar em detalhe de conceito, tá, gente, para ser rápido, mas essa taxa de renovação de carteira é muito importante. Essa aqui não pode ser uma taxa que fica abaixo de 4%. Se você tem uma taxa de renovação de carteira menor que 4%, significa que nem os clientes compradores você está conseguindo atender, que naturalmente já estão te procurando. E ainda sobre cancelamentos, né, que muitos provedores até não gostam de olhar isso, têm medo. Acho que o cliente cancelado merece ser esquecido, né, mas há muito aprendizado com isso. Você precisa olhar para isso. Então a primeira coisa que chama a atenção é saber se elas estão perdendo físicas ou jurídicas. Pessoas jurídicas normalmente têm um custo de perda maior, né? São tickets médios maiores, enfim. E pessoas jurídicas são mais fáceis, né, de você fidelizar. É mais complexo uma empresa trocar de fornecedor quando se comparado a uma pessoa física. Então, olhar isso também é importante. Outro ponto bacana que você precisa olhar nos seus cancelamentos, eu não estou falando dos óbvios aqui, estou falando dos mais importantes. É a idade média. Estou perdendo clientes novos ou estou perdendo clientes velhos?
As duas coisas são ruins, né? Perder é sempre ruim. Mas se eu estiver perdendo um cliente antigo, significa que eu pisei na bola em algum momento. Ele já era meu cliente, longo prazo, já tinha uma relação, já conheço ele, já sei se ele paga bem ou não, e perdi. Será que não tinha algo que eu podia ter feito diferente, né? E perder clientes muito novos também é ruim, porque significa que você está fazendo uma falsa venda. Você vendeu para quem não pode pagar, você vendeu errado, enfim, alguma coisa não deu certo. Então, entender a idade média dos cancelamentos também te ajuda. Valor médio perdido, né? Você saber, isso ajuda você a entender esforço, comissão, enfim, venda. Que cada ticket médio de cancelamento de cliente te ensina alguma coisa, né? E o óbvio que é a variação, né? Entre mortos e feridos. O que aconteceu esse mês? Eu fui para frente ou fui para trás? Passei ou não? Eu retrocedi na minha carteira, né? Um menos o outro. E claro, nem vou entrar aqui no mérito das outras coisas, que são motivo de cancelamento, para quem eu estou perdendo e outras coisas mais que é importante a gente cuidar. Mas é preciso também ter isso. E o último e mais importante, que é o resultado disso tudo, é o churn. Vocês devem ter ouvido alguma, talvez, empresa grande falando churn, né? As operadoras grandes usam muito esse termo. Que churn, na verdade, é uma conta simples que pega os seus cancelamentos e divide pelo total da sua carteira, que mostra o quanto você é ineficiente em manter clientes. Então, churn baixo, o churn das operadoras, né, brasileiras, aí, do telecom grande, é 2,1 média, mais ou menos. Algumas mais eficientes, como o GVT, fazem 1,8, mas o Oi faz 2,6, se não me engano, e aí por diante. Nós, provedores, em média, temos feito um número pior do que esse, tá? Pior do que esse. A gente se acha tão, né, diferente, mas o churn que a gente tem visto nos provedores tem sido maior do que o das operadoras. E muitos nem medem isso. Estão tão empolgados com novas vendas, está crescendo, entre mortos e feridos eu estou evoluindo, né? Que às vezes não observam um dado importante, é esse, churn. E o churn te diz muita coisa. Aqui é um exemplo, uma tela de exemplo de indicadores aí da parte de contratos, né? Então está lá os ativos, os assinados, cancelados, enfim, todo o mesmo formato de evolução, de linha de tendência, onde é que eu piorei, né? Botãozinho de gráfico e aí por diante. Não vou detalhar mais isso, que é só uma tela de exemplo. E como é que eu posso, então, de forma bem simples, né? Beleza, você deve estar pensando assim, esse cara veio aqui, encheu minha cabeça de preocupação. Eu já tinha 1000 coisas para cuidar, agora eu tenho 1500. Eu preciso olhar, né? E meu dia já era pequeno, ficou menor ainda. Mas a gente precisa achar um jeito de fazer isso. Então, como é que eu posso fazer isso de uma forma rápida e objetiva? Primeiro, você precisa olhar tudo, entender o que é mais importante, né? Saber qual é a prioridade. Olha, eu preciso cuidar primeiro disso ou daquilo. Claro que a prioridade sempre começa pelo financeiro, né? Se você está deixando dinheiro embora, você precisa começar por aí, porque fazer dinheiro é custoso. Então, esse é o primeiro ponto. Mas como é que eu monitoro de forma rápida? Criando, então, dashboards customizados, que são uma novidade que nós acabamos de finalizar no sistema, né? Nós tínhamos isso de um jeito menos customizado, agora ficou totalmente customizado. A gente pode pegar indicadores e fazer dashboards diversas para você ficar todo dia sendo lembrado pelo sistema do que é mais importante, né? E aqui eu trouxe um exemplo de uma dashboard customizada, né, por um cliente. E aqui nessas dashboards você pode misturar coisas que você quiser, números, gráficos, gauges, gráficos da área técnica, enfim, você faz uma misturança do jeito que você quiser, né? E você pode ter uma dashboard para cada coisa. Bom, agora eu vou olhar o financeiro. Tem uma dashboard financeira, que é o dia de você falar com o financeiro, dar atenção para esse assunto, enfim. Quero ver a parte de vendas, cria uma outra, enfim. Dashboards ajudam a gente a enxergar de forma rápida, né, numa linguagem mais simples, se eu estou evoluindo ou não naquele item, né? Mas é preciso cuidar de indicadores de desempenho, isso é fundamental. Então a minha fala era essa, o recado é que nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu falo isso, quem me conhece há mais tempo já me ouviu falando isso, do efeito do berço esplêndido, né? A gente está acostumado com vendas, mercado cresce, e a gente se esquece de fazer o dever de casa. Então o efeito do berço esplêndido, de estar num lugar onde vende muito, acaba nos fazendo descuidar desse item importante que são os indicadores de desempenho. Então quem sabe e cuida, vai continuar crescendo e vai aproveitar muito mais ainda essa aula. Muito obrigado, gente. Bom almoço. Bom, o Luciano deixou essa missão aqui de
as cerimônias. Eu estou com encerrado na parte da manhã agora. Vamos para o almoço.